já? Nosso irmão Dinarte, né? Que em outra oportunidade já nos convidou, quando teve uma esperança. Ele foi o veículo, né? O canal que nos aproximou dessa congregação. E quando ele falou assim: olha, eu sou aqui da igreja, que o irmão Diego pastoreia, eu me senti mais motivado ainda. No distrito Passo das Pedras, me ofertou a minha esposa Daniela há uns 11 anos atrás. E tem duas figuras que eu não esqueço jamais, que é o Davi Sander, que se tornou uma pessoa muito amiga, muito íntima da minha casa e eu da dele, e o Diego, que nós não tivemos ainda essa oportunidade de estar junto, mas eu sei que ele foi grande amigo da minha esposa, que foi ali por muito tempo, ali foi secretária do Davi na juventude. E eu falo Davi e o Diego, das figuras que não tem como esquecer, porque naquele período de namoro, de ir para o culto junto, de conquista, foi duas pessoas que, não vou dizer assim que meio que me atrapalharam, mas por zelo, né? Eu sendo do Rubem Berta, vindo namorar uma jovem do Passo das Pedras, eu estava indo no Barão do Caí quando era centro evangelístico, na Baltazar, eu encontrei o Diego no caminho, bem magrinho, nunca tinha me visto, e eu nunca tinha visto ele. Ele olhou para a Daniela, me olhou assim: tu tá bem, Daniela? Tu não quer que eu te acompanhe? Eu fiquei assim, meio irado com aquilo. Vem comigo, quem vai querer acompanhar a teu acompanhamento? Eu fiquei zelo com a gente hoje, pastoreando a igreja, vê um jovem se aproximou de nós e já fica meio assim, né? E o Davi foi outro. O Davi me levou para a casa dele e me descascou. Qual é as tuas intenções, aquela coisa toda. Mas, então, fico muito feliz por estar aqui, meus irmãos, e meu casamento tem sido uma bênção. Amém? Então, vamos pregar a palavra de Deus aqui essa noite. Amém? Convido os irmãos a abrir o texto sagrado. Eu queria compartilhar isso com os irmãos, que são experiências da nossa vida. E ela estava com muita vontade de vir aqui. Quando fala no Passo das Pedras, ela se alegra. No ano de 98 ela se converteu, se batizou. Deus batizou ela com o Espírito Santo na sede do distrito. Ela só conta a bênção da sua conversão aqui. Queria estar aqui, mas sua irmã trouxe seus sobrinhos e daí não pude estar. Deus abençoe a irmã aqui também, que nós já nos vimos outras vezes. João 5:39, mas eu não vim aqui falar das minhas experiências particulares. João 5:39. Aleluia, Jesus. Aqueles que já acharam, diz o sua hora, amém. Amém, aleluia, Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Feche teus olhos, por gentileza. Vamos fazer mais uma oração ao Deus. Nosso Deus e nosso Pai, cuja presença nós estamos, nós queremos te bendizer e te adorar. Eu quero te fazer um pedido, Senhor. Respeitando, Senhor, a natureza deste culto, respeitando, Senhor, tudo que foi falado na noite de ontem, será falado na noite de hoje, na noite de amanhã, sobre o tema que foi abordado por essa igreja, por esses irmãos que estão aqui reunidos. Eu te peço, dá-nos disposição para ler a tua palavra, Senhor. Tira do nosso coração toda a indiferença, toda a ociosidade, toda a preguiça. Dá-nos amor, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas ante, ó Deus, o dom da tua palavra, Senhor. Leva cativo todo pensamento em obediência a Cristo aqui, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. E que nós possamos ter uma chama, um zelo maior pela tua palavra, um amor maior, e que teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Os irmãos, pode tomar assento, por gentileza. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu queria falar em cima desse tema muito rico, Rei da glória. muito importante, especialmente para os tempos em que nós temos
vivido e tantas coisas que nós temos ouvido e tantas coisas que têm ocorrido com nome de evangelho, com cara de evangelho, e que a gente vai para as Escrituras, nem de longe parece. Então, diante de tudo isso, a importância de nós encararmos as Escrituras como ela é, como palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, respeitando o cunho desse culto aqui, de escola dominical. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar para a vida dos irmãos. E frequentemente a palavra de Deus é tida como escritura, como lei, como mandamento. E eu queria falar algumas coisas acerca da palavra de Deus aqui, meus irmãos. E a palavra de Deus, nas Escrituras, ela existe diferentes formas de aparecer, diferentes maneiras, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui que estão nesses 3 dias, nesse evento da escola dominical. E eu fico pensando que coisa boa é quando a igreja, que nem Maria, fica aos pés de Jesus para aprender a sua palavra. Nós possamos aqui essa noite, no nome de Jesus, que nem Maria, ficar diante dele, ouvindo e aprendendo a sua palavra. Eu queria falar, meus irmãos, as diferentes formas da palavra de Deus. Eu quero começar primeiro que nas Escrituras, de várias maneiras, de várias formas distintas que apresenta a palavra de Deus. A primeira, eu queria começar falando aqui essa noite, é que a palavra de Deus, ela se manifesta com a palavra de Deus como pessoa. É a primeira maneira, a primeira forma, a primeira manifestação de palavra de Deus como pessoa. Você pode vir a Bíblia Sagrada lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo de número 13, você vai constatar o seguinte: João vê o Senhor Jesus ressuscitado e diz: está vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras traduções você vai ver: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No mesmo capítulo, no versículo 14, escrito está: e a palavra se tornou carne e viveu entre nós. É a primeira maneira de palavra de Deus, é a palavra de Deus como pessoa. Jesus Cristo é a palavra de Deus de forma pessoal, que habitou entre nós. Bendito seja o seu nome. Jesus, ele é a palavra de Deus. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Segunda forma de palavra de Deus que as Escrituras abordam é a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. A comunicação do próprio Deus é que nós vamos ver os teólogos tratando, que são os decretos de Deus. E o que é os decretos? É uma palavra divina que faz as coisas acontecerem. É a palavra de Deus que cria, que traz à existência aquilo que não existe. Isso é um decreto de Deus. É a palavra de Deus como comunicação verbal do próprio Deus. Quando ele diz: e disse o Senhor, haja luz, e houve-se luz. E disse o Senhor, haja porção seca, e houve porção seca. São os decretos de Deus. É a palavra de Deus que traz à existência aquilo que não existia. Deus tem essa comunicação verbal que os teólogos chamam de decreto. É aquela palavra de Deus que traz à luz
aquilo que não existe. Bendito seja o nome do Senhor. É a segunda forma de palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Lembrando que a primeira é a palavra de maneira pessoal, a pessoa de Jesus, o verbo que habitou em carne. Segundo, o decreto. E terceira forma de palavra de Deus nas Escrituras é a palavra de Deus de aplicação pessoal. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus às vezes se comunica com as pessoas sobre a terra falando diretamente a elas. Estes casos são exemplos da palavra de Deus de aplicação pessoal. Na viração do dia, Deus vinha e falava de forma audível a Adão e Eva, tanto antes da queda como depois da queda. Eles ouviram a palavra de Deus de aplicação pessoal. Deus falou também depois da queda. Você pode ver isso em Gênesis 13, 16 a 19. E diz: Adão, Adão, onde está Adão? Olha, eu me escondi, porque ouvi a tua voz e temi. A palavra de Deus, de aplicação pessoal. Nós vamos ver, meus irmãos, outro exemplo proeminente que Deus fala pessoal e diretamente às pessoas sobre a terra. Quando você abre lá a Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, vamos procurar isso, meus irmãos. Vamos ver essa referência lá em Êxodo 20 e o versículo 1, do 1 ao 3. Aquele que achou primeiro de hoje já pode ler. Santo Deus, aleluia. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Então falou o Senhor. Deus estava falando de uma forma audível e direta a Moisés. Meus irmãos, por favor, eu quero que você imagine a cena. Que coisa gloriosa! Está Moisés lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, e falou o Senhor. Essa expressão em Gênesis e Êxodo me traz muito impacto à minha alma. E falou o Senhor. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ouvir a voz audível e direta do Deus do céu. É bem notável, aqueles que leem, aqueles que estudam as Escrituras percebem que isso não é uma forma fácil, corriqueira de Deus se manifestar. São poucos os casos que Deus fala audível e diretamente, mas não é só no Antigo Testamento. Você vai ver no Novo Testamento também, na ocasião do batismo de Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 17, ouviu-se a voz do céu dizendo: Este é o meu Filho, aleluia, em quem eu me comprazo, a Ele ouvi. É a palavra de Deus, de aplicação pessoal, em que Deus, o Senhor, fala de maneira direta e audível ao coração daqueles que estão aqui nessa terra. Aleluia, Deus poderoso, Deus santo. Essa é a terceira maneira de Deus se manifestar a sua palavra de aplicação pessoal, que Ele comunica de uma forma audível e direta aos seres humanos na terra. A quarta forma de palavra de Deus é a palavra de Deus comunicada por lábios humanos. Com frequência nas Escrituras Deus levanta profetas para falar por meio deles. Você vê lá em Deuteronômio 18, versículo 18, Deus dizendo a Moisés: ó Moisés, eu levantarei depois de ti um profeta semelhante a ti, e eu colocarei as minhas palavras em sua boca. Todo mundo sabe que isso é uma referência, uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, o profeta prometido. Mas, meus irmãos, não é apenas dessa referência que nós vemos palavra de Deus por intermédio de comunicação dos lábios humanos. Você pode ver em Jeremias capítulo 1, versículo 7, nós vamos ver esse texto, o livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e o versículo de número 7.
Jeremias, capítulo 1 e o versículo de número 7. Aleluia, palavra de Deus comunicada por lábios dos homens. Aleluia, por lábios humanos. Jeremias 1,7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Palavra de Deus comunicada por lábios humanos. No mesmo livro de Jeremias, no versículo 9, no capítulo 1, diz o seguinte: depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É a quarta forma de palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra do Eterno, palavra do Senhor, aleluia, comunicada por lábios dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Existe uma quinta forma de palavra de Deus, quinta manifestação, maneira de palavra de Deus nas Escrituras, e é sobre essa que eu quero trazer algumas ponderações e algumas coisas, umas conotações aqui essa noite. Nós aprendemos 4 até agora. Primeiro, a palavra pessoal, que é Jesus. A segunda, a palavra verbal de Deus, que são os seus decretos. A terceira, a palavra de Deus de aplicação pessoal, que é aquela que Deus fala audível e diretamente. E a quarta é a palavra de Deus comunicada por intermédio de lábios humanos, através dos profetas. Frequentemente Deus levanta homens e mulheres e coloca nos seus lábios a sua bendita palavra. Eu não vou pedir levantar de mão quem aqui foi alvo de uma palavra de Deus por intermédio de alguém. É certo que a maioria aqui levantaria a mão, porque o nosso Deus faz isso e também age por intermédio dessa manifestação de palavra de Deus. Mas existe uma quinta forma de palavra de Deus que eu queria meditar aqui com os irmãos aqui essa noite. É a palavra de Deus de forma escrita. Aleluia. É a palavra de Deus de forma escrita. Portanto, eu convido a todos a abrir Êxodo capítulo 31 e o versículo 18. E eu acho que eu tenho falado muito rápido, gritado muito, e agora eu vou bem devagarzinho, bem mais em marcha lenta, para que você compreenda o que Deus tem para nós e aquilo que Deus tem no meu coração também para comunicar a você. Palavra de Deus em forma escrita. E a quinta maneira de palavra de Deus nas Escrituras. Êxodo 31, versículo 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas escritas pelo dedo de Deus. E tendo acabado de falar no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas escritas. Rei da glória, aleluia. E eu fico pensando que as Escrituras é um dos maiores milagres que você tem. Você tem Bíblia? Você trouxe Bíblia nessa reunião? Aleluia. Pegue ela na mão, pegue ela na mão, por favor. Deus, aleluia. Olhe para ela. Isso é um milagre de Deus. Aleluia. Vamos ver Êxodo 32, versículo 16. Aquele que achar já pode ler para mim, por favor. Êxodo, aquele que estão lá já em Êxodo 32, 16. Pode ler a referência. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Aleluia. Glória a Deus. As Escrituras. Palavra de Deus de forma escrita. Vamos ver Êxodo 34,
e o versículo 1. Oh, glória a Deus. Rei dos reis, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu, e eu, uma irmã fala, recita esse verbo, escreverei. E eu, só o verbo escreverei. E eu, um irmão agora. E eu, Escreverei. E eu escreverei. Olhe para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Foi Deus que projetou isso. Aleluia. Foi Deus que escreveu isso. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Deus, aleluia. Não sei como é que tem tanta gente que negligencia. Mas isso não é espiritual, esfria. Jesus, quando veio essa terra, disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Glória, aleluia. Escritura não esfria, não mata ninguém. Aleluia. Santo Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 28 de Êxodo 34 diz assim a Sagrada Escritura: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Aleluia. Palavra de Deus de forma escrita. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode abrir lá em Deuteronômio 31, versículo 9 a 13. Vamos abrir, é uma noite singular. São 3 noites em que nós refletimos a importância das Escrituras, em que nós aqui somos admoestados e incentivados a ler um pouco mais. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer para vocês que eu ensinei a minha filha a ler e escrever com 5 anos de idade. E a primeira coisa que a minha filha leu, ela ouviu Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Minha filha tem 9 anos de idade, ela já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode perguntar todos os livros da Bíblia de ordem, ela sabe tudo. As cartas da igreja da Ásia, o que Deus cobrou de cada um é uma bênção. Oh, glória seja dada a Deus. Aqueles que acharam Deuteronômio 31, vamos ler de 9 até o versículo de número 13. Deuteronômio, capítulo 31, de 9 ao 13. Aleluia. Eu sinto uma liberdade tão grande aqui essa noite. Aleluia. Diz assim, todos acompanhem, os adolescentes, as meninas, as mocinhas, é muito importante esse texto. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel, e ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa do tabernáculo, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o povo. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros, os que estão dentro da cidade, para que ouçam, para que aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos não o souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, o qual ides passando o Jordão para a possuires. Tem esses verbos aqui, meus irmãos, que não queremos fazer uma exegese muito apurada, mas que eu queria que os irmãos ponderassem por alguns minutos. Versículo 12 que diz: para que ouçam. As Escrituras,
elas precisam ser ouvidas para que aprendam. E aqui ele não está falando a palavra de Deus de forma de aplicação pessoal, audível diretamente, não. Nós somos incentivados a estudar, a ler e a meditar na palavra de Deus de forma escrita, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o varão ou o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você não tem que estar ponderado, você não está sendo mandamento de Deus, você não está sendo obrigado a ler e aprender a palavra de Deus por meio dos lábios humanos, embora Deus possa fazer isso. Nós temos obrigação de se preocupar e se deter na palavra de Deus, não apenas com os lábios humanos, mas é da maneira escrita que Deus manda. É dessa maneira que Deus nos adverte, a maneira para nos preocuparmos na maneira da palavra de Deus de forma escrita, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Mas eu não sei o que dá na cabeça dos crentes. Eles preferem correr atrás de homem, de mulher, do que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que o próprio Deus está recomendando. Não é o pastor, não é o professor da escola dominical que está te ensinando, está te admoestando. É o próprio Deus que está dizendo: você precisa meditar, você precisa aprender, ouvir. O versículo final do 12 diz: e cuide de cumprir todas as palavras desta lei. Santo Deus, aleluia. É Deus que está dizendo, não é o pastor, presidente da Assembleia de Deus, não é a denominação, não é o pastor, não é o professor da escola, não é aquele professor que é mandado na minha vida, que é me obrigado a ler. É o próprio Deus que anda preocupado com a sua alma, preocupado com a sua vida, com a minha vida, que nos admoesta a ler a sua palavra. A ler a sua palavra. Jesus que proferiu: examinai as Escrituras, porque julgam que é nela a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Tanta gente confusa, não sabe quem é Cristo, não sabe onde está o Evangelho. O Evangelho está nas Escrituras. Jesus está dizendo, aleluia. Tanto Evangelho para tudo quanto é gosto, Jesus de várias maneiras hoje em dia. Jesus, aleluia, que a Bíblia Sagrada ela apresenta, aleluia, se manifesta através da palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, Moisés escreveu neste livro. Vamos ver em Josué capítulo 24. Santo é o teu nome. Aleluia. Versículo 26. Livro de Josué, capítulo de número 24. E o versículo de número 26. Rei dos reis, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Diz assim o texto sagrado: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Esse livro que Moisés compiliu, teve outras pessoas que escreveram, nós estamos lendo, Josué escreveu. Isaías escreveu, você pode ver Isaías capítulo 30, versículo 8. Vamos ler o livro de Isaías. Livro do profeta Isaías capítulo 30, versículo 8. Eles que acharem já podem ler para a gente não tomar muito tempo. Agora vá e escreva isso numa tábua para ele. Registre num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Aleluia. Deus diz a Isaías: vai, escreve no livro também. Jeremias capítulo 30, versículo 2. Alguém lê para mim bem depressa. Livro do profeta Jeremias capítulo 30, versículo 2. Aleluia. Jeremias também escreve nesse livro.
Jeremias escreveu, Josué escreveu, Isaías escreveu. Eu não sei se vocês sabem, a Bíblia Sagrada ela foi compilada, ela foi escrita por 40 autores, num período de 1500 anos, em culturas diferentes, pessoas diferentes. Se você pegasse os maiores escritores da atualidade e desse um tema para eles não teriam a harmonia que as escrituras têm. Se você desse os melhores escritores contemporâneos, mas a Bíblia foi em épocas diferentes, num período de 1500 anos, e quando você lê as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a harmonia perfeita, não se contradiz. É como se um autor, e realmente foi um autor, ele usou pessoas, mas o autor é Deus. Aleluia! De pessoas com ofícios diferentes, pescadores, poliglotas, gente do governo, profetas, sacerdotes. Oh, que coisa maravilhosa! Essas escrituras sagradas. E é a palavra de Deus de forma escrita que nós somos incentivados a ler, a estudar. De tantas as vantagens que existe a forma de palavra de Deus de forma escrita, eu numerei 3 que eu queria compartilhar com os irmãos aqui da Congregação Santa Fé. A primeira vantagem, a palavra de Deus de forma escrita traz a primeira vantagem, é a confiabilidade. Por que eu digo isso? A preservação muito mais precisa das palavras de Deus para as gerações seguintes, do que se fosse a palavra de Deus computada na memória ou através da oração, da tradição oral. Ela de forma escrita foi preservada da maneira que ele ditou, da maneira que ele inspirou, melhor dizendo, aos escritores. Então a primeira vantagem de forma escrita da palavra de Deus é porque a preservação daquilo que ele disse há 1000 anos, há 2000 anos atrás, está ali da mesma maneira. Aleluia! Existe uma palavra de Deus. Deus é sábio, que não tem coisa mais linda na sabedoria de Deus, de Ele ter colocado, aleluia, a sua palavra de maneira escrita. Bendito seja o nome do Senhor Jesus aqui essa noite. Da maneira que ela foi escrita, ela foi preservada até o dia de hoje. Então a primeira vantagem é a confiabilidade. Segunda vantagem de palavra de Deus de forma escrita é a eficácia. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de fazer exame de alguma das palavras escritas, permitindo estudo cuidadoso, discussão que leva ao melhor entendimento e uma obediência plena. Mais eficaz. A gente pode se dedicar a estudar para procurar aprender e aprendendo melhor, obedecer melhor. Ou seja, ela é mais eficaz de forma escrita. Ou se você quer procurar revelações místicas, as paixões sobrenaturais, você pode ficar, mas eu ainda fico com a palavra de Deus de forma escrita. Oh, aleluia! Eu consigo aprender porque ela me dá essa oportunidade de estudar, aprender o que Ele quis dizer realmente e melhor obedecer para a glória do seu precioso nome. E a palavra de Deus, de forma escrita, tem uma terceira vantagem que chama-se a acessibilidade. Se a palavra de Deus ficasse na memória de alguns privilegiados, ou na cultura de algumas pessoas, a gente não teria acesso. Mas de forma escrita, que sabedoria! Você perdeu o momento de dar uma glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Deus de poder, aleluia! Por que eles negligenciam tanta riqueza? Santo é o teu nome, Jesus, aleluia! Rei da glória. Elas são mais acessíveis a muitas mais pessoas. Pode ser examinada qualquer tempo, qualquer pessoa, qualquer época. Ela está ali, firme, fiel, imutável, verdadeira. Aleluia! Oh, aleluia! Santo Deus! Aleluia! Ele sabe, Tu é o Senhor. Ele não podia deixar a sua palavra na memória do homem que é falho, que se esquece.
Eu já fui seminarista, no seminário a gente é incentivado, isso que você está ouvindo, eu te recomendo você escrever, porque a nossa memória é falha, mas quando a gente escreve, a gente fala que saudade daquele culto, o irmão falou tanta coisa, mas eu não me lembro, mas a gente vai lá naqueles nossos resenhas, nossos rascunhos, e você pode se valer de novo daquela verdade. Deus, sabendo disso, inspirou homens, aleluia, a escrever a sua palavra, para que todos, em qualquer lugar, em qualquer momento, pudessem vir a ela, aprender. Ela não estava E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que estão aqui nesse culto, escola dominical, com esse tema maravilhoso, abrangente, importante, fundamental. Santo Deus. Oh, meus irmãos, é essa palavra de Deus que nós somos incentivados, lá como eu já falei em Salmos, capítulo 1. Feliz é o homem que medita nesse tipo de palavra. Nessa palavra de dia e noite. Nós somos incentivados a meditar nela. Santo Deus, aleluia. 3 minutos e eu vou encerrar. Deus vivo, Deus soberano, aleluia. Convido vocês a abrir Romanos capítulo 10. Às vezes eu falo para os irmãos, sou meio chato, né? Diferente dos irmãos aí. Eu só sei pregar com a Bíblia, meus irmãos. Deus poderoso, aleluia. Você lê comigo. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 17. Oh, aleluia. Diz assim o texto sagrado: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. E a pregação pela palavra, e a pregação pela palavra. Eu assumo essa tribuna para dizer aos irmãos sobre a necessidade das Escrituras. Como crerão? Diante de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como o invocarão se não há quem pregue? E como crerão se não forem enviados? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As Escrituras são necessárias para a salvação do homem, porque é ela que gera fé. Oh, aleluia! É por isso que existem crentes fracos, deficientes, igrejas frias. Aleluia! Quando exclui as Escrituras dos púlpitos, dos templos, dos hinos, da liturgia da igreja, a igreja ela mingua, ela fica raquítica, ela não cresce. Mas Atos dos Apóstolos, eu vejo a metodologia de crescimento, não é apenas métodos humanos para atrair e satisfazer a pessoa, mas eu vejo a igreja crescendo, porque homens pregavam a palavra de Deus, pura, nua e crua. A fé vem pelo ouvir as Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. As Escrituras são necessárias para a salvação. A Bíblia é necessária para a salvação da humanidade. A Bíblia é necessária para a sustentação da fé e da vida espiritual. Você pode ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus está sendo tentado. O diabo diz a Jesus o negócio seguinte: você está com fome, faz com essas pedras tornem-se pão. Jesus olha para o diabo dizendo que a fé e a vida espiritual dependem das Escrituras, quando ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada é necessária para a fé e para a vida espiritual. Por isso que Jesus está dizendo esse tema: examinai as Escrituras.
Oh, aleluia. Vivo, Oh, aleluia. aleluia. Você quer crescer na fé. Você quer ter vida espiritual. Ande perto desse livro. Ame esse livro. Viva esse livro. Obedeça esse livro. Ouça. Aplica-se. Você vai ter vida espiritual. Eu vejo hoje tanta gente querendo atrair pessoas. E a Bíblia não vem ensinar métodos e formas. A Bíblia vem ensinar princípios. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo. Você possa meditar nessas noites que está sendo falada sobre a excelência da palavra de Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos se colocar de pé. Vamos se colocar de pé. Rei dos reis, aleluia. Não tem nada contra teatro, mas que as pessoas querem ficar com teatro, com tanta coisa, e não ficar com as escrituras. Santo é o teu Não nome. conta nada disso, meus irmãos. É que tem coisas que eu não consigo ver o apóstolo Paulo fazendo na igreja de Corinto. Tem coisas que eu não consigo compreender. Não existe métodos que eu vejo para crescimento da igreja de Filipe ou de Éfeso. Eu só consigo ver homens comprometidos pregando a palavra da verdade e gerando vidas. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Aleluia. Rei da glória, aleluia. Aleluia. Deus O que poderoso, as escrituras é para ti? aleluia. Tem um desafio na minha família, isso no meio da minha família. E nós lemos no ano a Bíblia pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Santo Deus, aleluia. Pelo menos uma vez. Quanto tempo você tem de fé? Quantas vezes você já leu as Escrituras? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu lembro que no ano passado o pastor fez um desafio. Vamos ler a Bíblia, toda a igreja, no ano. Todo mundo fez o desafio e me trouxeram aqui no final do ano, nossa vigília lá, as pessoas que leram a Bíblia. Bem pouquinha gente. E estava minha filha, 9 anos de idade. Foi um avivamento. Até hoje, assim, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas a tua filhinha foi lá. Eu comecei a ler as Escrituras. Deus da glória, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, Ei, meus irmãos, Aleluia. quantos de nós às vezes olhamos as Escrituras na estante, passamos, e às vezes o Espírito ainda impulsiona, e aí a gente não, mas tem mais coisa para fazer. Eu vim aqui com uma responsabilidade tremenda no meu coração. Eu louvo a Deus por estes três noites que você está meditando sobre a importância da palavra de Deus. Eu quero desafiar no nome do Senhor Jesus a ler as Escrituras. A ler pelo menos uma vez no ano a tua Bíblia. A ler pelo menos um ano a Bíblia que você tem de falar. Ela é a palavra de Deus. Então, porque você não se alimenta, não ouve. Eu quero fazer uma oração. Você pode ficar onde você estiver. Deus de poder, Deus vivo, aleluia. Oh, Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai dos Aleluia. céus. Diante de tantas coisas, ó Pai, que tem às vezes entrado, Senhor, em nossas congregações, em nossas igrejas, Senhor. E às vezes nós temos agarrado tantas coisas, ó Deus, para preencher a nossa vida cristã, Senhor. E excluímos de nossa vida, Senhor, a Tua palavra. Nós te pedimos perdão, Senhor. E nós temos aqui nessa conscientização, falando da importância da Tua palavra, Senhor. E nós queremos pedir primeiramente perdão, porque o nosso coração já está indiferente. Passamos dias sem ler a Tua palavra. Passamos semanas sem ler a Tua palavra. E temos a ousadia de dizer que somos Teus servos,